Oi, gente, vamos lá. Nós iniciando nossa live agora. Nós vamos começar aqui bastante unção hoje, bastante poder de Deus nessa live. Vamos receber muito de Deus. Sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, o último dia da semana. Você vai aí pedindo para alguém que você não conhece também participar, que nós vamos entrar com tudo hoje. Quarta-feira nós não tivemos a live porque nós estivemos viajando dos Estados Unidos para o Brasil. Agora estamos no Brasil, né? Estamos no Brasil, em casa, aqui em Itajaí. Ficamos 20 dias em Orlando, lá na casa de lá. Vida missionária. É assim, tem uma barraca em cada lugar, né? Então, mas hoje eu quero falar uma coisa muito importante. Vamos continuar falando sobre o Espírito Santo. Vai ser uma live muito ungida. Prepare seu coração, prepare aí você que vai anotar os versículos bíblicos, enfim. Nós vamos ter um tempo maravilhoso aqui hoje com a palavra de Deus, tá bom? Então, lembra bem que hoje nós vamos falar do Espírito Santo, sabendo sobre o Espírito Santo. Algumas coisas que a gente precisa saber sobre o Espírito Santo, que é extremamente importante, né? Para que a nossa vida se desenvolver, para a gente ter uma vida boa com o Espírito Santo, e ter uma atividade do senhorio do Espírito Santo sobre nós, é extremamente importante. E você que tem a Bíblia, que está conosco, aí eu vou ler um texto que está em segunda carta aos Coríntios, quando Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta, o capítulo 3, o versículo 17 e o 18, tá? Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. É interessante que Paulo fala aqui, como pelo Senhor, o Espírito. E aqui, então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão é meio célebre, né? Extremamente conhecido, né? Esses textos onde diz, onde o Espírito do Senhor está aí a liberdade, né? E muita gente interpreta isso de forma errada, muita gente vive isso de forma errada, uns negando a presença do Espírito Santo, se opondo à presença do Espírito Santo, outros banalizando o Espírito Santo, né? Onde a gente vê que não há transformações, né? E aí a gente pergunta assim, primeiro que o Espírito Santo é Deus, a gente precisa entender isso, ele é Deus. E aí, Deus, ele está em todos os lugares, está, claro. Deus nos seus atributos, né? Dentro daquilo que ele não é daquilo que ele foi formado, mas daquilo que ele porque Deus né? Então Deus, ele é onipotente, ou seja, Deus tem todo o poder, Deus é onisciente, Deus tem todo o conhecimento, né? Por causa que tudo foi gerado nele. Então ele sabe, para nós, por causa do tempo, ele sabe passado, presente e futuro, né? Então Deus, ele é onisciente em termos de conhecimento, com todo o conhecimento que foi, que é e que vai acontecer. E Deus também, ele é onipresente, né? Deus está em todos os lugares. Isso é por causa dos atributos de Deus. Agora, necessariamente porque Deus está em todos os lugares, Deus, ele não tem liberdade em todos os lugares. Eu lembro que eu peguei um voo com uma cantora muito famosa no Brasil, cantora do mundo secular, né?
E aí, quando ela falava muito, eu queria descansar, a gente tinha pegado um voo para os Estados Unidos, ela estava do meu lado, e, e aí ela perguntou se eu sabia quem ela era, né? E eu disse, não sei, na verdade. Ela falou, não, eu sou uma cantora famosa e tal. E aí ela falou o nome dela. E realmente, daquele dia em diante, parece que tudo que eu li, vi em revista, tudo, lá estava ela. Mas é interessante que daí eu falei, não, é que eu sou envolvido mais com igreja, eu sou um pastor, um pregador, eu falo das coisas de Deus e tal, eu não estou tão envolvido, por isso que eu sou não tão conhecedor das coisas do seu ramo de atividade. E aí ela disse, não, mas eu também eu sou de Deus, porque Deus está em todos os lugares, Deus está em tudo, Deus está nesse avião. E aí eu falei para ela, realmente, Deus está em todos os lugares. Agora, Deus, ele não tem uma operação com liberdade em todos os lugares. E assim como eu falei para ela, eu quero hoje compartilhar com vocês algumas coisas. Por exemplo, Deus, ninguém pode um dia fugir da mente própria, da sua própria mente, onde presenciou seus atos, e nem da mente de Deus. Porque em nenhum antro, em nenhuma criança assassinada, nenhum aborto feito, nada foge aos olhos de Deus. Deus está em todos os lugares, observando, vendo tudo, registrando tudo. Mas o que eu quero falar hoje é sobre liberdade. Então Deus não está em bordéis com liberdade. Deus, ele consegue estar lá e observar. Deus não está na política. Deus não está em muitos indivíduos, né? Em muitas famílias e até em muitas igrejas. Jesus disse que ele estaria fora, né? Escrevendo as igrejas Apocalipse, Jesus diz assim, olha, chegou um determinado momento que aquela igreja foi tão social, tão racional, e que tirou Jesus fora da igreja. E Jesus disse, eu estou fora, o meu espírito está fora dessa igreja, né? A igreja que eu sei que ela existe, que está aí, mas eu estou fora dela. E liberdade, aqui no caso do Espírito Santo, do Espírito de Deus, aí é a liberdade. Liberdade aqui está falando sobre autoridade. Versículo 17 diz assim, ora, o Senhor é o Espírito. Então está falando de senhorio, está falando de autoridade. A palavra grega para isso é kyrios, né? Ou algumas expressões podem dizer kyrios, mas é kyrios, a palavra de autoridade máxima. Quando a gente pensa em autoridade máxima, a palavra é kyrios. É interessante que no nosso português é muito pobre essa palavra senhorio. Senhor, né? Então, note que quando você vai se referir a qualquer pessoa na rua, independente de quem ela seja, se você for pedir uma informação, até por educação, você vai usar a expressão Senhor. E aí você vai falar para a pessoa, olha, Senhor, por favor, me dá uma informação. Aí quando você vai se referir a Deus na igreja, você também vai orar muitas vezes, Senhor. Então a mesma palavra que você disse para aquela pessoa lá num canto da rua, sem expressão nenhuma, você também está falando para Deus, a mesma palavra. No inglês ela é um pouquinho diferente. Quando você se refere a uma pessoa comum, você vai falar sir, ou seja, senhor, sir, please, vai pedir uma informação. Agora, quando você vai na igreja orar, ou quando você vai adorar a Deus, ou no seu momento de oração, que você vai se referir a Jesus, você não vai falar sir, você vai falar Lord, ou seja, Senhor de senhores. É uma autoridade acima, de uma expressão maior, de uma expressão máxima, né? E aqui o texto está falando exatamente sobre isso. Aonde o Espírito Santo está, na verdade, deveria ter autoridade. Se a gente pudesse parafrasear esse texto, né, a gente poderia dizer assim, ó, o Espírito Santo só tem liberdade aonde ele é autoridade máxima.
Não é onde se fala esse versículo, não é simplesmente porque tem gente rodopiando, fazendo peão num lugar, é que ali tem liberdade. Não é essa liberdade, está falando sobre o senhorio, está falando sobre a autoridade máxima naquele lugar, naquele ambiente, na mentalidade das pessoas, né? E aí a gente vê que é frustrante saber que muitas vezes o Espírito Santo ele não é autoridade máxima nem no indivíduo cristão, nem na igreja cristã e nem nas pessoas. Então, às vezes, ele é rejeitado como autoridade máxima e às vezes também ele é banalizado. Por causa de nossas carnalidades, nós falamos sobre um ambiente que o Espírito Santo não é Senhor. Ele não tem esse poder de transformação, né? Às vezes a gente olha, até muitas vezes no meio pentecostal, que tem muito barulho e pouca transformação. Isso significa que nós não estamos sendo transformados de glória em glória. Ou seja, não estamos deixando o Espírito Santo ser a autoridade máxima. Agora a gente precisa entender uma coisa. São 3 fatores, talvez, que eu quero compartilhar com vocês aqui. O grande sucesso da igreja primitiva, ou de qualquer cristão, qualquer homem ou mulher que fez algo relevante para Deus, que realmente mudou alguma coisa na história, e que fez alguma coisa relevante para Deus, eles tiveram esses 3 princípios na vida, ou esses 3 fundamentos sobre eles, né? Primeiro, eles foram cheios do Espírito Santo. Se começar pela igreja, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz, em Atos 2:4, todos foram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a falar em línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Então a gente vê aí o Espírito Santo tocando aquelas pessoas, né? Era uma coisa tão extraordinária que onde essas pessoas estavam, todo o ambiente era transformado. Agora, imagine comigo o seguinte, primeira vez que eu já estava há alguns anos no Evangelho, eu tinha sido batizado no Espírito Santo, eu me converti numa igreja tradicional, quando fui batizado no Espírito Santo, fui excluído dela, aí depois eu fui para um meio pentecostal, que era muito legalista, aquele que mede você pelo tamanho do seu cabelo, da sua roupa, dos seus vestimentos, mas por dentro está tudo como um sepulcro caiado. Então, na verdade, e aí eu fui ver uma reunião de um homem que mudou a minha história. Eu fui ver uma reunião do pastor David Robertson, que depois ficou meu grande discipulador, mentoreador na minha vida. E o pastor do meu coração, meu maior pastor. De todas as pessoas que eu recebi, mais ministrações foram dele. Então, esse é o meu grande mentor, se chama David Robertson. Claro que Deus, mas através da vida dele. E a primeira vez que eu vi esse homem ministrar, pela primeira vez na minha vida religiosa, eu vi um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele entrou na reunião, quando aquele homem entrou na reunião, não deu vontade de dar piruleta, não deu vontade, nada disso. Foi um ambiente tão carregado do Espírito Santo que eu comecei a ver a minha insignificância, a minha vida de carnalidades, de pecados, o quanto eu estava alongado, né? De Deus, o quanto eu estava alienado das coisas espirituais verdadeiras. Eu lembro que naquela reunião, quando começou com aquele ambiente, aquele homem cheio do Espírito Santo chegou naquele lugar. Me deu vontade de
me ajoelhar e rasgar meu coração, dizer: Deus, eu sou tão pecador, eu vivo tão na carne. Eu saí daquela reunião não arrasado no sentido de condenado, mas assim, sabe, esperançoso de que realmente tinha uma coisa extraordinária na frente com o Espírito Santo, mas é que a minha vida até ali fora assim uma vida sem entender o senhorio, sem compreender. Então eu falo que quando um homem, uma mulher realmente cheio do Espírito Santo, quando você olha um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que te vem no coração é vontade de orar, é vontade de rasgar o seu coração, é vontade de você confessar seus pecados, de confessar suas carnalidades, de ver a insignificância que a gente é sem o Espírito Santo. Essa é a sensação, né? Quando a igreja primitiva se movia, as pessoas se convertiam, se rendiam ao Senhor, e essa deve de ser a expressão de quando um homem e uma mulher é cheio do Espírito Santo. As pessoas não devem ver um contador de vantagem, não devem ver, não. As pessoas têm que sentir esse impacto do senhorio do Espírito Santo. Se ele está cheio do Espírito Santo, se estão cheios do Espírito Santo, então as pessoas têm que ter vontade de se entregar ao Espírito Santo. Segundo lugar, esses homens, essas mulheres que fizeram algo para Deus, ou que vão fazer algo para Deus, os homens e as mulheres que Deus está levantando, está enchendo do Espírito Santo, que o Espírito Santo seja Senhor sobre a vida deles, né? Que realmente eles deem esse lugar ao Espírito Santo, eles também vão dar liberdade ao Espírito Santo. E eu dizer dar liberdade é você ter o comando do Espírito Santo sobre a sua vida. As decisões da sua vida serem feitas pelo Espírito Santo. Eu quero ler alguns textos hoje do livro de Atos dos Apóstolos, né? Do livro de Atos dos Apóstolos, principalmente do capítulo 9, do primeiro capítulo ao capítulo 8, você vai ver uma expressão da igreja, assim, uma relevância que a igreja teve no mundo de então, debaixo do Império Romano, e no capítulo 9 começa a conversão de Saulo de Tarso. Um grande amigo do Espírito Santo, o maior pastor que os evangelhos, que o Novo Testamento coloca, o maior evangelista, o maior de todos os profetas, o maior de todos os mestres, né? Então, a gente vê o apóstolo Paulo aqui dando liberdade, ou seja, realmente o Espírito Santo sendo o Senhor sobre ele. É interessante que o versículo 6 e 7 diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E é interessante, porque Paulo está aí numa experiência, né, de tentar ir nessa viagem missionária a Ásia, né, de pregar, e aí Paulo recebe uma visão, né? Ele é impedido do Espírito Santo. Realmente Paulo não fazia sua vontade, ele tinha desejo de ir num lugar, o Espírito Santo então falou com ele, impediu ele, né? Impediu ele de ir nesse lugar. E então depois daí tem aquele episódio de que numa visão ele sente a necessidade de que a Macedônia está esperando ele. Por isso que a gente não entende muitas vezes os planos de Deus. Às vezes a gente quer ir em alguns lugares e a gente, o Espírito de Deus tenta barrar a gente. Às vezes, muitas vezes a gente não ouve mais o Espírito de Deus e a gente acaba fazendo o que a gente quer, o que a gente se determina a fazer. Paulo aqui
tá? Ele deu liberdade ao Espírito Santo realmente assim. Quando o Senhor quer que eu vou para um lugar, o Senhor tem poder de me impedir, né? E logo depois, então, Paulo recebe a visão para ir para Macedônia, ajudar a pregar o evangelho de Jesus. É interessante que da liberdade ao Espírito Santo é você ter um entendimento de Deus realmente ser maior do que a sua mente, ser maior do que o ambiente, ser maior do que o lugar, ser maior do que a religião, do que o que as pessoas pensam. Se ele é o Senhor, se o Espírito Santo é o Senhor, então prevalece o que ele fala. Eu lembro no início da minha experiência pós-Espírito Santo, e aí nós começamos uma reunião na casa de uma pessoa católica, né? E eles estavam tendo uma experiência com o Espírito de Deus, e nós começamos uma reunião... Como ela era a casa do prefeito da cidade, era uma casa muito grande, então começou a se aglutinar muitas pessoas. Eu lembro que quando a gente ia orar pelos enfermos, até na nossa inocência e tal, mas na liberdade do senhorio de Jesus e do Espírito Santo, a gente orava assim, Espírito Santo, eu lembro que eu fechava os olhos, eu dizia assim, Espírito Santo, toca as pessoas. Então a gente não tinha padrão religioso, a gente não tinha padrão de terminar, tipo assim, com um cântico. Eu lembro que eu orava e dizia assim, realmente, Espírito Santo toma conta desse ambiente. Toca as pessoas, cura os enfermos. E às vezes eu abria os olhos, havia centenas de pessoas caídas. Nosso culto tinha as salas cheias, a área da casa cheia, o terreno da rua cheia, da casa cheia e até a rua cheia de pessoas. Então, não era um ambiente quadriculado, retangular, com paredes, era sem parede, mas era um ambiente dominado pelo Espírito Santo. Eu lembro que às vezes em todo aquele lugar, todos aqueles ambientes, haviam pessoas caídas, cheias do Espírito Santo. Depois de alguns instantes, algumas se levantavam e diziam assim, eu não tenho mais asma, eu fui curado. Outros colocavam a mão sobre os corpos e diziam, eu não tenho mais caroço, eu tinha um caroço aqui, um tumor, saiu, eu não tenho mais dor no corpo. As pessoas começavam a contar testemunhos do que Deus estava fazendo. Porque naquele lugar realmente o Espírito de Deus tinha liberdade. Eu lembro que nós estávamos numa reunião na cidade de Dourados, foi o início do nosso ministério, né? Rio Brilhante, Dourados. E assim, verdadeiras multidões se aglutinavam para ouvir Jesus, para ser tocada, porque nas nossas reuniões havia assim um diferencial de todo o movimento religioso da época. E eu lembro que eu estava numa igreja historicamente, né, tradicional, e havia gente nas galerias, nos corredores, sentados na frente, naquele espaço entre os bancos e o altar, sentado no púlpito, gente aglutinada, sentada. E quando a gente começou a orar, pedir para que Deus tocasse, realmente era um ambiente que a gente não entendia como parede, como padrão religioso, nada disso. A gente fechava os olhos e começava, o Espírito de Deus toca pessoas. Eu lembro que dentro de uma das operações, havia uma senhora já de uma boa idade, e ela, Deus trocou todos os dentes da boca dela. Todos os dentes da boca dela. Deus fez tudo novo, sabe? Dentes novos que nunca mastigaram, nunca morderam nada. E é tão interessante que eu lembro que desse detalhe porque o dentista dela estava lá na reunião. E quando ela
olhou e pediu para alguém olhar na boca dela, porque ela sentia muito formigamento e tal, e aí a pessoa falou, meu Deus, os seus dentes são todos novos, você não tem nenhuma obturação, nem nada. Ela falou, não, eu tenho um monte de, eu tô até em tratamento dentário, e o dentista estava lá, e ele correu para aquele lugar, ele chorava como uma criança, ele falou, olha, porque ele era um profissional da área, né, como Deus havia feito tantas coisas. Eu lembro que nós estávamos numa cruzada, num país de fala hispana, e eu fui muito mais conhecido fora do Brasil como evangelista do que dentro do Brasil. Então nós realizávamos muitas cruzadas. E eu lembro que uma vez nós estávamos em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, num estádio, fazendo uma cruzada. E algumas pessoas disseram, olha, pastor, tem satanistas aqui dentro e lá fora da reunião, no estádio, os satanistas estavam jogando um pó branco nas pessoas e fazendo uma mandinga lá, e alguém, um crente, até veio chorando, assim, veio falando, pastor, me jogaram polvo sobre mim e tal. E daí eu disse, não, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deixa eles fazer o trabalho dele, nós vamos fazer o nosso. Naquela noite Deus fez muitas coisas, curou, mas milhares de pessoas receberam a Jesus naquele estádio, né? Depois, na hora do testemunho, muita gente, mas muita gente de câncer, cego, paralítico, tanta gente foi curada. Mas o mais impressionante é que nós estávamos terminando o culto, tá? Eu já tinha descido, inclusive, da plataforma. E aí estava indo para o camarim, alguém me falou, pastor, os satanistas estão aqui, querem falar com você. E aquele grupo que estava antes lá, tentando fazer suas mandingas para não dar certo a cruzada. E aí quando você recebe eles, pastor? Recebo. Aí fomos lá conversar com eles. E quando chegamos, eles estavam meio de cabeça baixa, assim, né? E eu falei, oi, gente, tudo bom? O que foi? Eles falaram, pastor, é o seguinte, nós outros estávamos aqui e estavam explicando, né, que queriam desfazer aquela reunião, porque eles serviam, então, ao diabo. E eles falaram assim, mas nós vimos que Deus fez tantas coisas, esse Jesus que você falou, curou tanta gente, salvou tanta gente. E eles falaram, será que esse Jesus nos recebe também? E aí eu olhei para eles e disse, gente, vocês estão a um passo do reino de Deus. E eu lembro que a seguir nós oramos, expulsamos os demônios daquela turma, eles receberam a Jesus e naquela noite mesmo já foram cheios do Espírito Santo, aquele vazio do inferno saiu deles, mas Deus preencheu eles com o Espírito Santo. E eu lembro que depois, algum tempo depois, nós estávamos saindo daquele lugar, estavam desmontando já os equipamentos de cima da plataforma, tirando como equipamentos de som e tal. Mas muita gente que passava na rua, bêbados, enfim, vinham lá e se ajoelhavam e gritavam, clamavam, Jesus entra dentro do meu coração. Eu quero te receber. E aí eu ficava imaginando que o Espírito de Deus, ele quando ele é Senhor de um lugar, ele não tem padrão religioso, ele vai muito além do que a gente pode imaginar, pedir, pensar, raciocinar, porque quando a gente dá uma liberdade realmente para o Espírito de Deus ser o Senhor, então ali há liberdade, ali há autoridade, ainda que nossos pensamentos se limitam e se terminam, ainda as operações de Deus continuam. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Segundo, dar liberdade ao Espírito Santo. Terceiro, eles viveram debaixo de uma autoridade. Pessoas que realmente fizeram algo relevante na história e que farão algo relevante na história. São aqueles que têm essas características, cheios do Espírito Santo, dão liberdade, ou seja, dão a autoridade ao Espírito Santo.
dão a autoridade sobre o Espírito Santo. E aí eles vivem debaixo da autoridade do Espírito Santo. Atos 5:32, Atos dos Apóstolos, como é uma escola, né, é bom a gente ler a Bíblia, nada melhor do que a palavra de Deus para instruir a gente. Atos capítulo 5, deixa eu ver aqui, 5:32 diz assim: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou àqueles que lhe obedecem. Sabe quando você consegue fazer uma fusão entre o Espírito Santo e a sua vida e seus testemunhos? É que a sua vida, ela se funde tanto com o Espírito Santo, você vive debaixo de uma autoridade do Espírito Santo. Que sabe aquela coisa que dói o seu coração de paixão por Deus? Você perde o sono de paixão por Deus. Deus consegue te acordar quando Deus quer que você ora. Deus consegue te acordar, falar com você quando você precisa ser um intercessor. Sabe, a sua vida se funde com a do Espírito Santo. Você já não é mais um ser desse mundo. Você já é alguém que agora ouve a voz do Espírito Santo. Aqui, os apóstolos estão dizendo exatamente sobre isso. Sobre essa fusão que aconteceu com eles e Deus. Quando a gente anda debaixo da autoridade do Espírito Santo, é diferente. Não é normal. Não é natural. Ela é sobrenatural. É um lugar que você fica perdido em Deus. Mas você fica dentro de um ambiente interessante, que quando a sua vida se envolve com essa paixão, seu coração se envolve com essa paixão em Deus, parece que esse mundo ele fica sem uma razão de existir, e a eternidade começa a ser mais latente, né, dentro da nossa vida. Agora eu vou dar o exemplo aqui de pessoas que não deram liberdade ao Espírito Santo, e que a Bíblia registra, né? E os primeiros que fizeram isso está em Atos 5, 3, capítulo 5, versículo 3 e 9, que foi Ananias e Safira. Diz assim: então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte desse valor? E é sobre a questão de eles mentirem a Deus sobre a venda de uma propriedade, né? E depois, versículo 9 diz assim: tornou-lhe Pedro, porque entrasse de acordo para tentar o Espírito do Senhor. E aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles te levarão também. E a morte de Ananias e Safira. E a gente vê, então, pessoas que não obedeceram a Deus, que não obedeceram ao Espírito Santo, que tentaram enganar o Espírito Santo, levar. E aqui existe sim uma morte física, né? De Ananias e Safira. Nos dias de hoje, se Deus fosse fazer isso, ele teria que matar metade da população. Mas assim, quantas pessoas mentem ao Espírito Santo e morrem para uma vida que poderiam viver em intensidade, né? Israel, é interessante que Atos 7, capítulo 7, versículo 51, está falando exatamente disso, de um Israel não convertido, não converso, né? Diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram também os vossos pais. Aqui a palavra de Deus está falando o quão terrível é quando a gente fecha o ouvido para ouvir o Espírito Santo, né? Aqui diz
duros de coração e de ouvidos, né? Coração fechado, coração que não recebe de Deus, que não se quebranta com Deus, que quando o Espírito Santo fala, ele fecha o coração, ele se opõe, então ele se opõe à natureza do Espírito Santo. Nós vamos falar, talvez, na semana que vem um pouco sobre isso, sobre a natureza do Espírito Santo, e aqui está falando de um Israel que não se converteu, um Israel que viu sinais, que viu a mão do Senhor sobre eles, mas sempre foram duros de coração. Ouvido ruim para ouvir a palavra de Deus. Não deram liberdade ao Espírito Santo, que sempre esteve tentando convencê-los da grandeza de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, de tudo aquilo que fazem parte daquilo que Deus é e que Deus pode se manifestar no ser humano. Então, a gente poderia usar muitos outros exemplos. Judas, né? Judas, ele também deixou o diabo encher seu coração, perdeu o seu ministério, o seu apostolado, porque depois de uma noite de oração, a Bíblia diz que Jesus escolheu os seus apóstolos, seus discípulos, e Judas foi de uma escolha de oração, mas ele nunca deixou o Espírito de Jesus ser dono dele, encher seu coração, mesmo ouvindo as suas palavras, mesmo num cargo de eleição, ser tesoureiro do ministério de Jesus, mesmo sendo em eleição, chamado um apóstolo ocular de Jesus. Mas ele preferiu deixar o diabo encher seu coração. E ele perdeu, então, a sua vida, a sua história, seu apostolado. Isso remete na gente o seguinte, querido, que só a gente está no meio evangélico não é suficiente. Que só Deus ter escolhido a gente para uma tarefa não é suficiente. A gente precisa dar o senhorio do Espírito Santo, da nossa vida ao senhorio do Espírito Santo, nos render, nos entregar a Ele. Às vezes eu fico olhando com temor e com tremor o quanto isso pode representar de trágico na história, de chamados lindos, de coisas que Deus chamou, que Deus escolheu e que Jesus pessoalmente escolheu, profetizou, levantou profetas. E pessoas, mesmo assim, elas não dão o senhorio do Espírito Santo para suas vidas. E terminam em desastre, em histórias horríveis, em ministérios que poderiam mudar a história de muita gente, mas acabam sendo desastre na história. E a gente está cheio de exemplos disso. E eu espero, querido, que nessa ministração Deus encha seu coração e que dentro de você venha um desejo profundo, uma necessidade profunda de reavaliar, de pensar quem é o Senhor sobre a sua vida. E que Deus coloque esse desejo inesgotável de você estar apaixonado por Jesus, pedir que o Espírito Santo seja realmente Senhor da sua vida. Mas eu vou dar exemplos bons aqui, bíblicos, de pessoas que deram liberdade ao Espírito Santo. Começando pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? E quando foi feita a defesa, eu acho um dos textos mais lindos, esse de Atos dos Apóstolos 10:38, né? Quando fala de Jesus de Nazaré, quando fala de Jesus e o seu ministério. Lindo, um dos textos mais lindos que eu acho, porque é o mesmo texto de Filipenses, Colossenses, né? Mas aqui a Bíblia fala o seguinte, ó, diz assim: mas como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Queridos,
espetáculo do ministério de Jesus debaixo do Espírito Santo. É interessante que quando Jesus foi questionado a respeito do seu poder, né, de quem era esse poder, de como Jesus fazia os milagres, porque Jesus libertava pessoas de legiões de demônios, legiões de demônios têm um poder em si, por isso que eles manipulavam aquelas pessoas, dominavam, possuíam. E agora Jesus vem e liberta e tira esse poder das trevas, porque tem um poder maior sobre ele. E quando Jesus foi questionado exatamente sobre que manifestação de poder era essa, e Jesus diz, olha, tudo que eu faço é pelo dedo do Espírito Santo. Ou Jesus, o homem Jesus estava dizendo, aquele texto de Lucas 4,18, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me habilitou para que eu possa expulsar demônios, quebrar correntes de quem está encadeado, quem está acorrentado, quem está preso. Eu posso curar o paralítico, o coxo, o cego pode ver, e o evangelho vai ser pregado, o evangelho pode ser distribuído por causa de um poder sobrenatural do Espírito Santo. Jesus viveu até os 30 anos perfeitamente e ele não conseguiu fazer milagres, porque ainda o Espírito Santo não estava sobre ele. Quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, lá no batismo, né, no Jordão, ainda Deus diz assim, esse é meu filho, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho prazer, porque agora o meu Espírito encheu todo ele está cheio do meu Espírito Santo. E aí Jesus vai, tem a primeira tentação, né? E ele é tentado, é interessante que Jesus é tentado com toda a força de tentações nos 3 níveis maiores que se pode ser tentado, mas ele cheio do Espírito Santo conseguiu vencer todas as tentações. E aí ele deixa uma palavra para a gente, diz assim que não haverá tentação maior do que você possa suportar. O que Deus está dizendo é o seguinte nessa palavra, você não vai vencer a tentação porque é sua força. Não é porque você pode vencer tentações, não é porque você tem uma certa reserva de capacidade emocional, intelectual ou força para vencer tentações, não. Ele está dizendo por causa do Espírito Santo em você. Por causa do enchimento do Espírito Santo na sua vida. É Ele em você que vai permitir com que você não caia, não se desfaleça nas tentações. E é interessante que aí a gente vê, mas por que muitos crentes caem em tentações? Porque ainda naquela área o Espírito Santo não foi Senhor na vida deles. Ainda naquela área havia uma reserva em que ele não havia, existe um vazio de Deus, mas não um cheio do Espírito Santo. Mas aí a gente vê esses exemplos maravilhosos, começando por Jesus, o nosso Senhor. E se Jesus precisou estar debaixo do senhorio do Espírito Santo, quanto mais nós, meu irmão, quanto mais nós, minha irmã, quanto mais nós necessitamos profundamente do Espírito Santo, né? Assim, quando a gente fala do Espírito Santo, o livro de Atos, ele é assim recheado, né? Ele talvez o texto que na palavra que mais fala de operações do Espírito Santo, porque é o início da igreja. E aí, para mim, o grande personagem que desponta aí em Atos dos Apóstolos é o apóstolo Paulo. Saulo de Tarso, um homem que se converte ao Senhor. E interessante no versículo, no capítulo, como Paulo era avisado pelo Espírito Santo, né? Havia uma ligação tão íntima entre Paulo e o Espírito Santo, que Paulo era avisado das coisas, né? Quando ele ia pregar o evangelho num lugar, Paulo era sabedor das suas cadeias, dos seus sofrimentos, né? É interessante que ninguém pegava Paulo
de surpresa, né? Ninguém chegava e podia prender Paulo numa cadeia, numa prisão e dizer assim, olha, somos nós, porque essa sempre foi a grande pedida da religião e da política, né? Roma e Israel na forma dos fariseus, na religião dos fariseus, a grande religião da época, e Roma na sua constituição política. Então, quem era dono da prisão de Paulo? Paulo se tornou um objeto, né, de luxo, tanto da religião judaica quanto da política de Roma. Então se discutia de quem ele era preso. Aí Paulo diz, olha, os dois chegaram tarde, porque eu sou preso em Cristo Jesus. E uma vez preso em Cristo, tudo para mim se tornou liberdade. Então, é interessante os textos, né? Atos 20, 23 diz assim, ó, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ou seja, Paulo estava dizendo que não era fácil implantar um evangelho de poder dentro de religiões, de política, tudo politizado, tudo um ambiente. Ele falou, eu sei que me esperam prisões, eu sei, mas Paulo ele tinha tanta amizade com o Espírito Santo, né, que ele era avisado de tudo, né? Então eu fico imaginando como Paulo andava dentro de uma dimensão do Espírito. Você já parou para pensar que se o Espírito Santo se antevesse para você, que você teria que passar por certos sofrimentos e que aquilo não pegaria você de surpresa? Porque muita gente, às vezes no cristianismo, quando passa um desafio, uma luta, parece que aquilo é uma surpresa. Ele não tem uma intimidade com o Espírito Santo de entender que você precisa compreender isso, né? E aqui é interessante que quando você olha para Paulo, o grande amigo do Espírito Santo, em sua primeira viagem missionária, né? Quando ele é enviado pelo Espírito Santo para fazer sua primeira viagem missionária, em Atos 13, 2, deixa eu ler esse texto para você, porque é muita informação boa de Deus. Atos 13, 2, diz assim, olha só o nível aqui, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. É interessante que Paulo, ele agora é consagrado a um serviço, separado pelo Espírito Santo. Queridos, é diferente de quando você está fazendo um monte de atividades, até intensidades religiosas, mas você não entendeu ainda por qual missão você veio. Você não entendeu ainda que o Espírito Santo te separa para uma coisa específica. Por isso que é importante a gente ficar orando, jejuando, buscando a Deus, até que a gente tenha entendimento. Porque senão a gente vai ser uma marionete, muitas vezes, de instrumentos religiosos que te jogam para cá, e você só faz o que os outros dizem que você tem que fazer. Mas você não tem uma certeza dentro do coração que é o Espírito Santo movendo o seu coração, a sua vida. E aí a gente vê Paulo nessa interação com o Espírito Santo, né? Em Atos 13, 4, diz assim, e enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e daí navegaram a Chipre.
Nota que Paulo tinha uma intimidade tão grande com o Espírito Santo que não é uma obra que ele ia fazendo, era o Espírito Santo que ia dirigindo. Que coisa mais extraordinária é que eu vejo quando o Espírito Santo tem liberdade na vida de um homem. E aqui, o meu estudo sempre na vida de Paulo é que até me emociona de saber o nível de obediência. O nível de obediência que Paulo tem. E depois a gente vê logo quando ele prega ao procônsul, né, nessa viagem, e aí Elimas, né, um mágico, um feiticeiro, queria tirar o procônsul dos caminhos do Senhor, no versículo 9, aí diz assim, Paulo fitando eles nos olhos e cheio do Espírito Santo. Quer dizer, não havia lugar para mais nada. E aí Paulo dá uma sentença a esse mágico, a esse feiticeiro, né? Que seus olhos ficariam cegos, porque ele está atrapalhando o caminho do Senhor, está atrapalhando pessoas de seguirem no caminho do Senhor. E aí Paulo dá uma sentença, né? Aí a gente vê assim como o ministério do apóstolo Paulo é levado pelo Espírito Santo, escolhido pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo. Aí ele pode dar sentenças, cheio do Espírito Santo, né? São expressões muito fortes, assim, que a gente não vê hoje. A gente não vê hoje. Queridos, eu estava... eu tenho um próximo livro que eu estou escrevendo aqui, que está quase pronto, que é A Unção. E depois o próximo livro eu estou escrevendo é esse aqui. Eu estou trabalhando nesse livro agora, né? Outro só de correções e tal, que vai se chamar O Espírito Santo. E eu estava pensando, uma pessoa para fazer o prefácio desse livro. E você começa a buscar na mente quem na Igreja de Jesus no Brasil conhece o Espírito Santo. É um homem de oração, é um homem consagrado, é um homem que conhece sobre o Espírito Santo, e a gente começa a fundir a cuca e quase não acha ninguém. E aí a gente remete o seguinte, na vida pessoal das pessoas, quem você conhece na igreja? Quem conhece você ao seu redor, que é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que precisasse alguém expulsar uma legião de demônios de alguém, fazer um milagre, curar uma pessoa. Se você precisasse disso agora, hoje, quem na sua mente viria que realmente é esse homem? Como está nivelado esses padrões dessa obediência profunda ao Espírito Santo, de homens e mulheres que podem dar sentenças, que podem realmente ser relevantes. Não falo de discursos religiosos, mas de ações realmente relevantes. E aí a gente, às vezes, funde a nossa mente e consegue achar ninguém, né? Então, aí, o apóstolo Paulo aqui, e aí a gente olha o seguinte, uma outra coisa, pessoas que dão o senhorio do Espírito Santo sobre as suas vidas. Meu Deus, olha, está acabando, nós vamos ter que terminar essa live aqui, não vai ter jeito da gente continuar, deu 1 hora, gente. Depois nós continuamos. Meu Deus, eu queria falar tanta coisa aqui. Na segunda-feira vai ser assim, aquela live power, e nós vamos estar falando, continuando a falar sobre o Espírito Santo de Deus, sobre como a gente pode deixar o Espírito Santo ser Senhor sobre nossas vidas. Lembra, o Espírito de Deus está em todos os lugares, mas nem em todos os lugares ele é o Senhor. Ou seja, ele não tem essa liberdade máxima de ser o Senhor. E eu espero que o seu coração se apaixone por Deus e você seja esse homem, essa mulher que vai mudar a história. Deus está querendo levantar homens e mulheres para mudar as coisas ao redor do mundo. Pessoas simples, assim como ele fez com a igreja primitiva. Homens e mulheres que se apaixonam por oração. Homens e mulheres que se apaixonam pela presença de Deus. Homens e mulheres que vão deixar o Espírito Santo realmente ser Senhor. E que aí vai haver liberdade para o Espírito Santo operar, para transformar. E para nós sermos mudados de glória em glória.
Nós não somos mudados de pregação em pregação. Existem verdades de Deus que nos levam à presença de Deus, mas nós somos mudados de glória em glória. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoadíssimo. Tá? Segunda-feira nós estamos aqui para falar de novo sobre o Espírito Santo, no nome bendito de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe, assim que seja um final de semana muito abençoado para você. Eu queria também recomendar esse livro, fala muito sobre esse assunto, a oração em línguas. Você pode ler ele. Aqui existe muita coisa boa, ó. Tem aqui sobre o batismo no Espírito Santo, novo nascimento, dons espirituais, por que você deve ser cheio do Espírito Santo, amar o Espírito Santo, se entregar a Ele, por que você deve de orar em outras línguas, para onde isso vai te levar. Um fundamento extraordinário, uma operação do Espírito Santo. Quando você se rende a Ele, Ele ora por você. Então, é muito importante você entender isso, tá bom? Esse livro aqui tem outros livros, pode pedir no site, vai estar aí escrito, né? mig.org.br, tá aí. Você pode entrar, alguns irmãos podem escrever para mim aí, né? No Instagram, mig.org.br, tá? Você pode entrar e pedir esses livros aí. Um bom final de semana, até segunda-feira, em nome de Jesus. Um grande beijo em Cristo Jesus.